Arraial cria a primeira usina de biodiesel. Arraial do Cabo vence Búzios e sonha com classificação para a terceira fase. A última sessão da Câmara de Vereadores de Arraial do Cabo foi bastante movimentada. O Arraial Notícias de hoje está começando com as imagens desta última sessão. Nobre vereador, se o senhor olhar, lógico, eu tenho certeza que os telespectadores da TV Arraial estão notando isso, eu não tenho dúvida disso. Que quem empurrou, e todo mundo sabe, a Algas pro abismo, foi a gestão passada do prefeito Henrique Sérgio Mello. Nobre vereador, se Vossa Excelência me comprovar de que nós fazíamos parte da diretoria da Algas, aí eu vou dizer assim como o prefeito Andinho também não faz parte da diretoria da Algas, e Vossa Excelência está dizendo que o prefeito quer empurrar a Algas para o abismo. Nobre vereador, o nosso questionamento, nós, por mais que saibamos que a Algas já tinha dificuldade, nós alertamos pela falência da Algas, pela má administração da sua diretoria anterior. Nós cansamos, e tem mais, o senhor Lupe, ele veio aqui, se ele não fez é porque ele não pôde fazer. Arraial cria a primeira usina de biodiesel. Arraial do Cabo dá um grande salto em prol do meio ambiente e cria a primeira usina comercial de biodiesel administrada pela cooperativa Copeclin. O biodiesel, que é produzido a partir do óleo de cozinha, vai beneficiar pescadores e vai ser usado para abastecer os carros que vão transportar os atletas olímpicos em 2016. A cooperativa tem cerca de 300 doadores e quem quiser participar do projeto pode doar o óleo e a gordura vegetal na sede da Secretaria de Ambiente, que fica na Avenida Leonel de Moura Brizola, número 4, no centro, ou nas escolas municipais. Há também uma equipe para ir até as residências buscar os produtos que serão descartados. Para armazenar o resíduo, basta colocar o líquido sem a necessidade de coar em embalagens plásticas de refrigerante descartável. A usina começa a funcionar neste mês de junho, na Praia dos Anjos, na Rua Santa Cruz, número 70, sala 106. Arraial do Cabo vence Búzios e sonha com classificação para a terceira fase. Pela quinta e penúltima rodada do Campeonato Carioca da Série C, o Arraial do Cabo, no estádio de São Cristóvão FR, vence o Búzios pelo placar de 3-1, encostando no adversário e mantendo chances de classificação para a terceira fase da competição. Após a finalização da rodada, o Grupo H, o Mangaratibense, é o primeiro com 10 pontos ganhos, seguido do Búzios com 8, Arraial do Cabo com 7 e o Barcelona, um dos destaques da primeira fase, com 3 pontos e sem mais chances de avançar no certame. Na próxima rodada, que será a sexta e última dessa fase, acontecerá no domingo às 15 horas e terá o Barcelona enfrentando Búzios, em local ainda indefinido, e o Mangaratibense recebendo o Arraial do Cabo no José Maria de Brito. Agora, bastidores do esporte. Maracanã abre visita noturna. Ontem, a comitiva do COI foi vistoriar as obras do Maracanã. Verá o campo que a Secretaria Estadual de Obras já começou a elevar em 5 metros. Será anunciado também durante a visita que o estádio, há poucos dias de completar 61 anos, ficará aberto à noite para visitação pública a partir de segunda-feira, dia 13, e as visitas serão realizadas das 9 às 22 horas. Entre os dias 16 e 19, a entrada será gratuita. Para comemorar o aniversário, a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer vai implantar 2 novas galerias, que exibirão grande parte do acervo do estádio. Um fracasso de marketing. A contratação de Ronaldinho Gaúcho era considerada a grande jogada de marketing do futebol brasileiro em 2011. Passados 5 meses, o Flamengo não tem patrocinador e o jogador não foi garoto propaganda de absolutamente nada na TV. A última vez de R10 em comerciais no Brasil aconteceu entre junho e julho do ano passado em uma campanha da Honda. Mesmo assim, foram apenas 111 inserções nas 5 principais emissoras do país. Hoje, por exemplo, estrelas como Neymar, Ganso, Robinho e até o aposentado Ronaldo aparecem no mínimo 3 vezes mais na televisão. TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui, a gente se vê.
Você não precisa mais quebrar a cabeça na hora de escolher produtos de informática. Vá direto a BitByte Suporte. Ótimos preços, bom atendimento, produtos com maior padrão de qualidade, a maior variedade em suprimentos de informática, além de manutenção de computadores, notebooks, impressoras e recarga de cartuchos e toners. E atenção, montando seu PC com a BitByte, a instalação é grátis e você ainda pode pagar em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa e Master. Então, não perca mais tempo. Venha logo nos conhecer. BitByte Suporte, Avenida Leonel de Moura Brizola, número 50, loja 26, segundo piso, em cima do Banco do Brasil, no centro de Arraial do Cabo. Contatos e informações pelo telefone 2622-0772. 2622-0772. BitByte Suporte. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver blade, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. A TV a cabo local e acompanhe a TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui a gente se vê. Repercussão da demissão de Palocci. A demissão de Antônio Palocci não foi bem digerida na Procuradoria-Geral da República. A sensação entre amigos do procurador Roberto Gurgel, que arquivou a investigação contra o ex-ministro, é de que ele foi usado. E Luiz Sérgio, ministro das Relações Institucionais, só não será demitido essa semana porque a imprensa está pegando muito no pé dele, segundo explicou ontem a presidente Dilma Rousseff, em conversa com um de seus auxiliares. E Dilma não quer dar esse gostinho à imprensa, depois de ter sido cobrada por ela a demitir Palocci. Já sobre os novos tempos na Casa Civil, Gleice foi uma escolha solitária de Dilma. Dilma não ouviu ninguém antes de convidar a senadora Gleisi Hoffmann para substituir Antônio Palocci na chefia da Casa Civil da Presidência da República. Comunicou sua escolha a Lula por telefone no último fim de semana e ao vice-presidente Michel Temer, meia hora antes de Palocci anunciar a sua demissão. A bancada do PT no Senado fez de conta que se sentiu prestigiada por Dilma. O mais importante é que dirigentes do PT levaram um susto quando começou a circular a notícia de que Gleisi seria ministra. Alguns deles custaram a acreditar.
E para você que tem empresa, para você que pretende abrir uma empresa e tem dúvidas sobre impostos e tributos, nós vamos receber aqui hoje o consultor tributário Carlos Henrique Vieira para esclarecer essas dúvidas. Se tem algo que todo mundo sonha nesse país é ser dono do seu próprio negócio. Mas se tem algo que assusta também são os tributos. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo no Arraial Notícias Carlos Henrique. Tudo bom, doutor Carlos? Tudo bem, Marcelo. Doutor Carlos, é para assustar mesmo? É um fantasma esses tributos? Eu não concordo. Assusta mais, né, a pessoa não legalizar o seu negócio, que aí vai correr muito mais riscos do que estando com o seu negócio legalizado. Em princípio, né, vamos falar aqui das pequenas empresas. Nós teríamos dois tipos de tributação principais: o Simples Nacional e o lucro presumido. Para a pequena empresa, com certeza o Simples Nacional... Quando o senhor fala em pequena empresa, como é que o senhor dimensiona isso? Bem, pequena empresa, segundo a legislação da Receita Federal, né, de tributos federais, seriam as empresas que faturam anualmente até 2.400.000. Pequeno? Reais. É a chamada EPP, empresa de pequeno porte. As microempresas, também muito conhecidas, são aquelas que faturam anualmente até 120 mil reais. Isso vai dar mais ou menos 10 mil reais mês? 10 mil por mês e na EPP 120 mil. Com relação, o senhor estava explicando com relação ao Simples, qual é a outra forma que existe? Seria o lucro presumido. Mas no lucro presumido, quando uma empresa é tributada no lucro presumido, ela, além de pagar toda a carga tributária de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ela teria ICMS e, além disso, sob a folha de pagamento, todos os encargos sociais, o INSS patronal principalmente. O senhor que está sempre em contato com os comerciantes, com os empresários, o que assusta, o que inibe tanto que as pessoas regularizem as suas empresas, doutor Carlos? Que fantasma é esse? Principalmente a tributação. As pessoas... Mas quando se propõe a fazer algo, que você começa a comercializar um produto, todo mundo quer ter seu negócio. Mas qual é a barreira? Onde impede? É oneroso ter um contador? O que é? É difícil você providenciar esses documentos? O que atrapalha? Na minha opinião, o que atrapalha mais realmente é o fantasma da tributação. Porque antes da existência do Simples Nacional, com certeza a carga tributária era altíssima. Só para você ter uma ideia, comparando o Simples Nacional com o lucro presumido, a tributação vai a mais de 3 vezes mais. Ou seja, se no Simples eu pagar R$500 por mês, no outro, lucro presumido, vai dar em torno de 1.500. Então, o que assusta principalmente é a tributação. Se tiver no Simples, qual é a vantagem? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, ISS, INSS patronal e ISS, que é o imposto municipal, vai estar tudo incluído dentro do Simples. Já no lucro presumido, não. Além dos tributos, a empresa vai pagar o INSS patronal em cima do valor da folha de pagamento. Doutor, quem abre um negócio, quem se propõe a comercializar um produto, imagina que eu não vou legalizar a minha empresa, que para eu legalizar eu preciso ter um endereço, eu preciso pagar aluguel, eu preciso contratar um contador, eu preciso contratar funcionários, eu preciso disso, isso. E aí ele acaba, eu vendo 10, vou gastar 11. É assim, ou eu posso ter o meu próprio negócio dentro da minha casa, eu posso ter o endereço da minha residência como meu negócio, eu preciso contratar, eu posso ser o único funcionário da minha empresa. Como funciona? Bem, a localização da empresa, com certeza, pode ser dentro da própria residência. Vai depender muito da atividade a ser desenvolvida. Por exemplo, seria um absurdo colocar um posto de gasolina dentro da residência. Com certeza. Né? Mas um escritório, né, ou uma empresa de engenharia em que os serviços são basicamente prestados no local dos clientes, né, construir um prédio vai construir no local do cliente. Então, nesse tipo de empresa, com certeza, é possível a legalização no seu próprio endereço.
Aqui em Arraial é muito comum esses pequenos comércios, venda de roupa, salão de beleza, lanchonetes. Esse tipo de comércio pode funcionar dentro de uma residência? Não dentro da residência, porque, por exemplo, uma lanchonete poderia ser até no terreno da residência, mas com um ambiente separado. Mas vai depender também da autorização prévia, né, da fiscalização de postura e da Secretaria de Obras de Arraial do Cabo. Toda vez que a gente vai legalizar, se faz essas consultas, inclusive até antes de alugar o imóvel, é bom fazer a consulta para não ter o risco de depois não poder legalizar ali. Mas, pelo que eu tenho observado nas legalizações que eu estou fazendo em Arraial, não tem tido tipo de problema nenhum. Até o momento não houve nenhuma restrição às que eu legalizei, em diversos segmentos, serviço, comércio, entendeu? E com relação ao funcionário, eu contrato um funcionário, eu não vou legalizar o funcionário porque é caro, eu tenho que pagar os impostos dele, aí o funcionário ganha 500, passa a custar 700. Como é que é feito esse cálculo? É esse valor mesmo? Qual é a diferença? Foi o que eu falei anteriormente. Se tiver no Simples Nacional, não existe isso. No Simples Nacional, o imposto é calculado em cima do faturamento. E dentro desse imposto está incluído o INSS patronal. Se não tiver no Simples Nacional, aí começa a ficar ruim. Por quê? Além do imposto sobre o faturamento, no lucro presumido, a empresa vai ter que pagar os encargos sociais em cima da folha de pagamento. Então, se ele tiver muitos funcionários, aí acaba pesando sim. Então, mas com a instituição do Simples Nacional, diminuiu substancialmente essa carga tributária. Porque você vai ter como despesa, fora do Simples Nacional, somente o FGTS. Esse, em qualquer sistema de tributação, é separado. O senhor aconselha a todo aquele que está iniciando uma atividade comercial a legalizar a sua empresa? E qual é a vantagem de você estar legal e você estar ilegal no momento que a gente vive hoje no país, no município de Arraial do Cabo? Bem, o principal argumento da legalização que eu vejo é o seguinte: se você legaliza uma empresa, ou melhor, se você constitui uma empresa ainda não legalizada, o que vai ocorrer? Dificilmente essa empresa vai crescer. Então, se você tem uma visão empreendedora e quer crescer, não existe outro caminho senão a legalização. Fora todos os aspectos, né, eu diria assim, de fiscalização que pode ocorrer e até fechar, né? Vamos supor, chega uma fiscalização de postura, uma fiscalização da prefeitura, a empresa não tem alvará, ela tem o poder de fechar aquela empresa. Aqui em nosso município é muito comum, eu já ouvi comentários, que as pessoas não se preocupam muito justamente por isso. É uma cidade pequena, então o governante não vai atrapalhar, não vai impedir que a pessoa trabalhe, exerça a sua função, até porque o senhor ganha pão. Aí eu pergunto ao senhor, as fiscalizações hoje do Rio, as fiscalizações federais, já estão vindo a Arraial do Cabo também? Bem, isso que você falou se refere à fiscalização no município, principalmente municipal, né, que se refere ao ISS. É porque sempre se associa assim, aqui pode tudo, porque como o município é pequeno, todo mundo se conhece, o prefeito é generoso, não vai atrapalhar, não vai impedir ninguém de exercer o seu trabalho. Mas existem outras fiscalizações, as estaduais e as federais. Nisso, né, mas não, de qualquer forma, é uma dúvida que margeia a cabeça de muita gente. Apesar de a gente viver num país muito diferente, a última década do Brasil mudou muito, né, nos últimos anos, e o nosso município também vive num momento de transformação. Existe uma mudança a caminho desse arraial novo que vem surgindo. E eu queria saber isso. Hoje, as fiscalizações não são mais só municipais, existem as fiscalizações estaduais e federais. E eu queria saber do senhor, isso já está acontecendo em Arraial do Cabo? Eu tive notícias que sim, né? Estão ocorrendo fiscalizações do ICMS, né? E Ministério do Trabalho, inclusive através de sindicato. Eu tive um exemplo de comércio de padaria, né? Do sindicato tá indo em cima para verificar se as pessoas estão trabalhando com carteira assinada, porque o sindicato defende os interesses dos empregados. No caso, eu estou falando de sindicato dos empregados. Então, somente olhar pelo aspecto municipal não vai resolver o problema. Tudo bem, eu não acredito que a prefeitura vai permitir que as coisas continuem assim, mas
mesmo que permitisse, como ficariam as fiscalizações estaduais e federais e o Ministério do Trabalho? Essa a Prefeitura não tem como impedir, entendeu? É verdade. E eu acho que Arraial do Cabo vive um momento tão promissor e todo mundo está querendo crescer, né? Então a gente tem que ajudar um ao outro. A gente precisa agora começar a se estabelecer de verdade, né? Constituir empresa, se tornar legal perante a lei, né, doutor? É uma forma simples de você ajudar também o município a crescer, né? Aumentando o recolhimento de impostos, né? Verdade. Quanto mais empresas legalizadas, melhor para o município, né? Porque os impostos serão recolhidos, e estadual também, não é só o municipal, vai ser benefício para todo mundo e principalmente para o empreendedor, que ele também vai ficar protegido, né? Estando no Simples Nacional, ele vai ter direito ao INSS, a contar tempo de aposentadoria, não precisa se preocupar com o imposto de renda, porque ele pode receber um honorário de um salário mínimo, que a lei permite, e a diferença que ele tirar de prolabore entra como distribuição de lucro, que não seria tributada. E também é bacana. Então ele pode estar ganhando bem sem estar pagando imposto, porque o imposto já foi pago na empresa. Também é bacana que é uma forma do patrão se proteger e do empregado também, porque é uma coisa muito desagradável você trabalhar, não ter a carteira assinada, não ter nenhum tipo de vínculo empregatício de forma oficial. É chato também, não tem nenhum tipo de garantia. A pessoa que quer trabalhar hoje precisa ter algum tipo de garantia. Mas, doutor, eu queria que o senhor deixasse seus contatos, nosso telespectador, precisando entrar em contato com o senhor, onde o senhor atende, seu telefone de contato, e-mail, só passasse aqui para a gente. O meu escritório está estabelecido na Avenida Getúlio Vargas 275, telefone 2622-1525. Ok, obrigado, doutor Carlos. Eu vou chamar um comercial na volta, gente. Não perca a sessão da última terça-feira. Pegou fogo! TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui, a gente se vê. Você não precisa mais quebrar a cabeça na hora de escolher produtos de informática. Vá direto a BitByte Suporte. Ótimos preços, bom atendimento, produtos com maior padrão de qualidade, a maior variedade em suprimentos de informática, além de manutenção de computadores, notebooks, impressoras e recarga de cartuchos e toners. E atenção, montando seu PC com a BitByte, a instalação é grátis e você ainda pode pagar em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa e Master. Então, não perca mais tempo. Venha logo nos conhecer. BitByte Suporte, Avenida Leonel de Moura Brizola, número 50, loja 26, segundo piso, em cima do Banco do Brasil, no centro de Arraial do Cabo. Contatos e informações pelo telefone 2622-0772. 2622-0772. BitByte Suporte. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field.
TV a cabo local e acompanhe a TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui a gente se vê. Se tem uma coisa que tira o sono de pais e mães nessa época do ano, são as doenças respiratórias causadas pelas mudanças climáticas. E para falar sobre esse assunto e esclarecer as dúvidas, nós vamos receber a doutora Jaqueline Gonçalves. Quando chega essa época do ano, gente, quem é pai e mãe sofre. É a tal das doenças provocadas pela mudança climática. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui a pediatra Jaqueline Gonçalves. Tudo bem, doutora? Tudo bem. É de assustar mesmo? É porque, olha, o pronto-socorro está lotado. Eu imagino. O que Doutora, as mães tem e os alguma pais coisa que a gente possa fazer para tentar amenizar esse fantasma que é provocado pela essa mudança climática nessa época do ano? tem crianças que já têm uma tendência da alergia respiratória, a maioria que tem bronquite, e que não é pouco aqui nessa região, não sei se é por causa do clima, se é porque venta muito e o vento daqui é muito frio. Essas crianças têm uma dificuldade muito grande de lidar com essa mudança, não só de temperatura, mas da estação. A gente saiu agora do outono para o inverno. E é nessa mudança de estação que normalmente ocorre a maioria das viroses, né? Não só as doenças respiratórias. Eu com meus filhos, eu tenho uma mania, eu tenho um problema sério. Por mim, eu trancava eles dentro de um cofre, tudo fechadinho, para evitar o vento. Eu morro de medo de expor as crianças ao vento. Realmente faz mal? Outras pessoas falam assim, não, como eles nasceram nessa cidade, vivem aqui, eles precisam se aclimatizar. Com certeza. Né? Eles precisam se acostumarem com essa mudança, com os ventos de Arraial do Cabo. Eu fico apavorado. Quando chega a noite, a minha vontade também é botar um monte de pijama, eu passo o Vic embaixo na sola do pé, boto meia, só falta botar gorrinho, cachecol, os meninos ficam parecendo aqueles bonequinhos que tem nos Estados Unidos, aqueles bonequinhos de neve, todo enroladinho. Isso resolve, doutora? Não resolve? Não, porque o ar gelado está entrando pelo nariz, né? Muitas pessoas pensam assim, eu vou agasalhar bastante, mas não é o suficiente. Então, da próxima vez agora eu tenho que botar um paninho tampando o narizinho. Só colocar uma máscara, mas isso também não funciona. Doutor, o que a gente pode fazer? Mas, assim, para essas crianças que já têm uma tendência à alergia, que desenvolve bronquite uma atrás da outra com essa mudança, com a vinda da temperatura baixa, existem vacinas, tem o alergista que pode ajudar muito. Agora, as crianças que não têm a tendência à alergia e pegam com frequência a gripe, por causa exatamente dessa mudança durante o dia, está calor, está com a blusinha curta, chega de noite, está aquele frio, continua com a blusinha curta, aí corre, coloca um casaco, mas a temperatura ela entra, né, pelas narinas, a gente respira aquele ar frio. Então não tem muito como proteger. Uma proteção específica para isso. E não tem jeito. A virose ela se espalha pelo ar. Então se tem um gripado, 2, 15, é uma proporção geométrica, né? O pronto-socorro está abarrotado. Eu ontem atendi cerca de umas 60 crianças. Eu acho que posso dizer que 10 não foram problemas respiratórios. Então a solução, o paliativo, a melhor posição a tomar é vaciná-los. Já existe vacina anti-influenza, que é essa que foi feita, é uma campanha até 2 anos de idade, que as crianças menores são mais propícias a ter complicações por causa da gripe, que é uma coisa boba, que você pega, você estando rígido, 3, 4 dias você resolve. Mas as crianças e os idosos têm essa tendência a complicar uma virose, a complicar um estado gripal, um resfriado por uma pneumonia, uma insuficiência respiratória, uma bronquiolite. Tudo isso é doença respiratória dessa época, não tem como, né, a gente se livrar. Como é que a gente pode amenizar? Uma alimentação saudável, lógico. Aclimatizar a criança eu acho importante. Se fosse assim, natação não faria bem para o asmático, né? Então, acostumar a criança... É evidente que não à noite, quando está meio sereno, não deixar a criança solta, mas pegar sol pela manhã, isso é muito importante, deixar o sol pegar no corpo da criança.
deixá-la fazer caminhada, leva para o parquinho, leva para brincar na rua, deixa a criança... Roupinha leve ou Roupinha bota leve. casaco? Durante o dia tá calor, durante o dia você deve Mas com esse tempo de frio, bota uns casacões mesmo? Ou bota... Só na hora que tá frio, né? Na hora que não tá frio, acho que não tem necessidade. Doutora, não. e essa coisa de fechar as janelas? Não é... Acho que não. Acho que as janelas têm que ficar abertas durante o dia, deixar ventar, arejar bem a casa. Até porque se você mantém um ambiente fechado, a tua casa, por exemplo, tem uma pessoa gripada na tua casa e você fecha a casa, esse vírus ele vai se disseminar ali. Né? A pessoa mais próxima, então aí é que dissemina mais facilmente. Os seus meninos de vez em quando ficam com aquelas tosses que você não resolve, mas é exatamente por causa disso. Vocês vivem colados um com o outro, né? Por serem gêmeos, né? Serem só os doisinhos. A doutora Jaqueline é médica dos meus filhos, então ela conhece tudo. Esse assunto isso é só aqui, eu estou falando como exemplo. A gente está né? realmente, isso aqui é fato, isso a gente vive essa situação, a gente só está tentando levar para vocês. Doutora, uma outra coisa, essa coisa de passar um alquinho no pescoço, passar um Vic, isso ajuda, doutora? Ajuda. Coqueluche, por exemplo, a gente indica essas tosses que tem essas doenças respiratórias por base, mas principalmente a coqueluche, que a gente quase não tem mais, usa o lencinho com álcool para ajudar a melhorar a tosse. Isso aí melhora realmente. O Vic no peito é experiência, né? Aquece muito. Isso é coisa que vem lá da época da minha avó. Acho que por aquecer muito o corpo, a criança se sente mais aconchegada, não sei, né? E respira aquele vapor do eucalipto e melhora as vias aéreas, né? Doutora, a pneumonia, essas doenças, a bronquite, ela pode levar a criança à morte? A pneumonia, no último congresso que eu fui de pneumologia infantil, chega a matar... Por ano, no Brasil, eu não tenho certeza, eu não vou dar como certeza, estou me lembrando, já deve ter uns 4 anos atrás, chega a matar 300 mil crianças por ano no Brasil. Não sei se esse número aumentou ou diminuiu, preciso até me atualizar em relação a isso. Mas morre com facilidade, criança pequena, bebezinhos menores, os prematurinhos, assim como os idosos também morrem de pneumonia. Doutor Jaqueline, em que momento os pais devem procurar o hospital, procurar um médico? Em que momento? Principalmente atento à febre. Tem mãe que com 2 horas de febre corre por um socorro. Não vamos também ser tão exagerados assim. Todo mundo sabe que um remedinho para uma febre você tem em casa, antipirona, paracetamol, isso aí todo mundo sabe, né? Até quem é pai e mãe de primeira viagem sabe muito bem disso. Agora, a febre que está teimosa, aquela febre persistente, aquele dia inteiro ficou, no dia seguinte a criança amanhece com febre, está com tosse, está com o narizinho escorrendo, ou está com o ouvidinho doendo, ou a garganta também, a criança sabe dizer. As maiorzinhas sabem até chorar e apontar, né? As que não sabem falar. Está na hora, então, de procurar o pediatra. E com relação àquelas pessoas que dão um chazinho, se automedicam, o que você acha sobre isso? Isso eu acho muito controverso, não acho apropriado, não. Principalmente com criança. Não é para fazer esse tipo de coisa caseira. Eu acho que você faz aquilo que está ao teu alcance no primeiro momento. Fez, não resolveu, vamos procurar o médico, vamos procurar o pediatra, vamos para o pronto-socorro. É verdade. E uma outra que eu queria perguntar para a senhora, em que momento que a gente deve dar um medicamento a uma criança quando ela está febril? E quando que a febre ela tende a preocupar? Porque às vezes ela está com 37, eu mesmo, meus filhos, quando está com 37, eu já falo, está com febre. Né? Aí tem outros que falam assim, não, olha, deixa até 38, não tem problema algum, deixa que o corpo ele resolve esse problema. Como é que funciona isso, doutor Jaqueline? Eu aconselho as crianças, quando saem da maternidade, já aconselho as mães, que 37,8 eu coloco sempre escrito no cartãozinho de vacina. A partir de 37,8 é considerado febre e aí a gente tem que dar o remedinho para a febre baixar. Menos do que isso, um banhozinho, tira um pouco a roupa e vamos aguardar. Se mesmo assim a febre estiver subindo, então a gente caracteriza como febre, vamos tratar. E que tipo de alimentação a gente deve dar para as crianças quando eles estão nesse estado?
Nesse estado eles não querem absolutamente nada, né? Que nem a gente, quando fica gripado, parece que o caminhão passou em cima da gente, né? Sente dor no corpo todo, sente cefaleia, sente dor de cabeça, sente dorzinha no corpo, sente dorzinha nos músculos, mas não sabe te dizer. Chora, perturba, fica inconsolável. Então, quer água, quer um suco. E eu falo pra mãe, dá o que gostar. É porcaria mesmo. Quer um pirulito? Vamos dar pirulito. Eu quero tomar Guaravita, senão não quero comer. Então vai tomar Guaravita. Nesse momento tem que ser aquilo que a criança quer. Porque é melhor dar aquilo que ela quer, mesmo que seja um pouquinho, do que não dar nada. E à medida que os dias vão passando, vai sendo medicado, vai melhorando, a criança volta a ter o apetite normal, volta ao normal. E para terminar, doutor Jaqueline, eu acho, não tenho dúvida de afirmar que o atendimento mais rápido que você possa ter em nossa cidade é o Hospital de Arraial do Cabo. Mesmo aquelas pessoas que têm um plano de saúde, até que elas peguem um carro, ou um ônibus, ou um táxi, vai até Cabo Frio, para ser atendido numa clínica ou no consultório, vai levar um determinado tempo. Em contrapartida, você tem um Hospital de Arraial do Cabo. A senhora trabalha no Hospital de Arraial do Cabo. O que a senhora aconselha nossos telespectadores, as pessoas que querem ir ao hospital? Eu, quando quero levar meus filhos, eu sempre faço uso de ligar, verificar como se encontra, se está muito cheio. Se não está muito cheio, eu imediatamente vou até o hospital, ou então eu fico me certificando, saber quando é o momento que eu devo ir. Qual é a sua sugestão para os pais, às vezes, que querem ir ao hospital e ficam reclamando, o hospital está muito cheio, o hospital não tem médico, o hospital não tem isso. Eu sou muito bem atendido lá, a senhora é médica dos meus filhos, e eu acho que eu fiz uso da senhora fora do município de Arraial do Cabo, acho que 2 vezes. Então, não tenho o que reclamar. E eu tenho gêmeos, que é complicado. Então, eu queria que a senhora desse uma sugestão. Como fazer para ser melhor atendido, já que tantas pessoas reclamam, às vezes, da demora lá no atendimento? A verdade é que o pronto-socorro, ele é para ser atendimento de emergência. Tem muita criança que a mãe leva lá que realmente tem necessidade. É uma febre insistente, é uma criança que não para de tossir, é aquela criança que está cansadinha, foi um tombo que levou, um acidente, uma queimadura. Isso é uma emergência. O pronto-socorro fica cheio porque todas as mães, elas acham que a prioridade é o filho dela. Mesmo que esteja com uma bolinha aqui, ou que tenha aparecido uma coceirinha aqui, uma coceirinha ali. Então, assim, enche muito, porque metade daquelas crianças que estão ali deveriam estar sendo atendidas no ambulatório. Eu acho que aí o município falha. Tem que se investir na medicina preventiva. Eu, em Cabo Frio, faço esse serviço de puericultura, que é o atendimento mensal das crianças até 1 ano, e depois até 2 anos fica sendo feito de 3 em 3 meses. Essas crianças que passam pela puericultura são raras. Isso eu tenho para te dizer com certeza, porque a mãe me comunica quando vai à UPA ou quando vai ao pronto-socorro. São raras as crianças que têm alguma doença grave, exceto o acidente, que a mãe tenha que correr para a UPA e não dê tempo de chegar na consulta do mês. Então, a consulta ambulatorial é muito importante. E isso desafogaria o atendimento do pronto-socorro. Então, as crianças que realmente, não só as crianças, mas os adultos também, tem que generalizar, porque eu vejo o movimento da clínica médica. É muita gente que vai pedir uma receita, tem gente que vai ao pronto-socorro pedir atestado de saúde. E se você não dá, quer te bater, quer brigar contigo, que você tem uma obrigação porque você é médico. Mas o pronto-socorro não é feito para isso. É para atender as crianças graves. De vez em quando tem discussão na portaria, porque meu filho precisa mais do que esse, então eu tenho que entrar na frente. Quando eu chego lá já tem umas 30 crianças, quando eu volto do almoço já tem mais umas 40. Então, e dessas assim, 60 que eu atendo, eu posso te falar que metade é emergência. Mas eu já relevo, porque eu sei que tem essa dificuldade da mãe marcar o ambulatório, tem pouco pediatra fazendo esse serviço preventivo. Mas eu tenho certeza, eu tenho 23 anos de formado e mais alguns anos como acadêmica em pediatria. Eu tenho certeza que se fosse dado valor ao pediatra que trabalha com a prevenção, a profilaxia, eu acho que haveriam menos crianças necessitando de um atendimento de urgência. Até porque nessas consultas de puericultura, a gente explica para as mães, essa vacina tem que ser feita, aquela outra tem que ser feita. Vamos aproveitar que agora o Ministério da Saúde liberou a Prevenar.
que é essa da pneumonia e meningite, que está ao custo de R$340, ela particular, e quase ninguém tinha acesso, a grande maioria não tem esse valor. Nosso município hoje tem? Tem, o Brasil inteiro hoje em dia faz, o Ministério da Saúde liberou. Legal, legal. Então, isso aí é uma coisa que a gente na puericultura está passando para a mãe. Ah, mãe, seu filho tem sempre problema respiratório, o seu filho está sempre com problemas de garganta, a gente tem que fazer a vacina da gripe, da influenza. Porque se a criança pega a gripe, ela vai, com certeza, se ela já tem essa tendência, vai ter a gripe e vai ter a amidalite, vai ter a gripe e vai ter a bronquite. Então, para essas crianças que já têm esse problema, já se encontra a disponibilização dessas vacinas. A pneumonia, que é a pneumocócica, a meningocócica e a influenza. Que esse ano foi feito a influenza da gripe comum junto com HN1 e HN3. Então, acho que isso aí já foi assim um passo importante. Agora eu te pergunto, quantas mães sabem disso? É verdade. Quantos pais também. Só vai ao pronto-socorro. Então, a gente no pronto-socorro, a gente vê aquela coisa imediata. Não tem tempo de aconselhar, não tem tempo de passar uma dietazinha. Meus colegas mexem muito comigo, ficam brincando muito comigo. Ah, ser pediatra é fácil, olha lá, fica só dando receitinha de dieta. Mas é importante, se eu não falar para uma mãe com uma criança que está com diarreia ou com vômito, qual é a dieta que ela tem que fazer? Não adianta ficar dando sorinho, dando remedinho, se eu não fizer dieta. Então, tudo isso eu acho muito importante, que eu acho que o município tinha que valorizar e investir muito mais no pediatra de ambulatório, aumentar o número de médicos, eu acho, aumentar o horário e também divulgar mais isso, porque tem médico de família. Eu acho que em cada bairro aqui tem médico de família, que tem um clínico que é generalista. Mas eu achava importante ter o pediatra em cada programa do médico de família, em cada posto. E quem precisa ir ao hospital, a senhora recomenda o quê? Dar uma ligadinha antes para verificar se está cheio, se não está? Eu acho que se for urgência, tem que ir, sem ligar. Agora, se vai para lá, para uma coisa que pode esperar, liga, vê como é que está. Até porque você evita o movimento, às vezes, de quem está chegando com uma emergência. Às vezes está tão cheio que assusta quem realmente precisa. É verdade. Vai de carro e não está cheio, melhor ir para Cabo Frio, aí corre para a minha experiência é essa. Eu, quando preciso levar as crianças, eu sempre dou uma ligadinha antes, verifico, vou me certificar se está muito cheio. Se não está muito cheio, eu vou. Se está muito cheio, eu espero um pouquinho, aguardo diminuir o número de crianças lá e faço uso, sempre faço uso do Hospital de Arraial do Cabo e graças a Deus, até hoje, sempre fui muito bem atendido. Até porque o dia que eu não for bem atendido, eu vou vir aqui e vou relatar para vocês sem menor constrangimento. Doutora Jaqueline, semana passada eu estava na sessão da Câmara de Vereadores e a senhora recebeu a indicação de uma moção de aplauso e por parte do vereador Júnior Menara, que ele relatou, a senhora fez um atendimento por telefone de um menino que estava, acho que em Cabo Frio, uma história, um negócio bacana. Então eu fico feliz de saber que a senhora está sendo reconhecida, né, em nosso município. E também gostaria de perguntar para a senhora se a senhora pretende estabelecer algum consultório aqui na cidade, afinal de contas a senhora atende aqui as nossas crianças, né? Então parabenizar pela moção de aplauso, a indicação, e também perguntar se a senhora pretende abrir estabelecer algum consultório. Eu estou com ideia, porque eu recebi um convite de uma clínica, de umas pessoas amigas, e eu estou pretendendo sim, porque tem necessidade, né? Eu vejo que ali eu não estou dando conta e as pessoas me cobram. E aonde que a senhora atende? Eu posso ir aonde? Às vezes até um telefone de casa que a gente evita de dar, porque senão o telefone não para, né? Mas eu tenho vontade, sim. Inclusive, eu comecei consultório há pouco tempo. Eu gosto mesmo de trabalhar em um hospital público, porque ali eu não tenho diferença de quem pode, de quem não pode, de a cor, de qual religião, de qual sexo. A gente atende de uma maneira geral e indistintamente. Mas há muita cobrança. Lá em Cabo Frio tem um mês que eu estou com consultório, também numa clínica, e eu estou estudando assim, um horário, pelo menos uma vez por semana, que eu possa fazer uma complementação aqui também no consultório em Arraial. Aqui no nosso hospital a senhora vem quando? Toda terça-feira. Toda terça-feira. Olha só. Praticamente dia e até de noite eu fico direto. A quantidade de perguntas, gente, que surge ali, só as plaquinhas perguntando é enorme. O tempo aqui já estourou em muito tempo. Mas eu queria pedir para a senhora deixasse o seu contato aqui para os nossos telespectadores e informar vocês também que toda semana a doutora Jaqueline vai passar aqui para tirar nossas dúvidas. Então você pode mandar um e-mail para a gente, tvarraial,
jaqueline.contato@gmail.com. Manda uma pergunta, suas dúvidas. A doutora Jaqueline toda semana vai estar aqui com a gente para tentar nos ajudar nessa arte que é cuidar das crianças. Eu sofro muito, eu sou daquele tipo pai apavorado. Se eu não tenho uma doutora Jaqueline do lado, lascou. Doutora Jaqueline, deixa os contatos. Bom, toda terça-feira eu estou aqui no hospital e eu gostaria muito, né, que o hospital pudesse oferecer mais horários, eu pudesse ter mais horários para oferecer para o hospital, que eu prefiro. E em Cabo Frio, por enquanto, eu trabalho na clínica em São Cristóvão, em frente à praça, na clínica Provida, sempre às segundas-feiras, a partir de 1h30 da tarde. Telefone, se não me engano, é 2644-7830. É consulta marcada, a gente lá tem convênios e é consulta popular. E é o que eu espero para fazer aqui em A senhora tem algum também. e-mail? Tenho sim, é jaque.matos, jac.matos com 2 T's, @ig.com.br. Tudo E olha, em letra minúscula. aproveitando essa oportunidade, a última lá do seu menino, ele começou a roer unhas. Não sei como resolver. Já mandaram eu botar de pirona, ele não achou ruim. Aí mandaram botar pimenta, ele achou uma delícia a pimenta. Doutor Jaqueline, esse é um próximo assunto, É hein? bem seu filho. Vamos resolver isso. Gente, próxima semana, doutora Jaqueline aqui no Arraial Notícias. Obrigada. O Arraial Notícia de hoje está chegando ao fim, mas antes de terminar, deixa eu fazer um convite a vocês. Hoje tem sessão na Câmara de Vereadores a partir das 17h30. E como vocês puderam acompanhar, a última sessão foi muito movimentada e hoje não deve ser diferente. Saúde e paz, um beijo grande, fique com Deus e a gente termina o programa com as imagens da sessão da última terça-feira. Tchau, gente! Então, Vossa Excelência quer dizer que o pessoal está preocupado com quem? É melhor a gente encerrar o Pela papo. nova diretoria? Foi sucateado pela nova diretoria? É melhor a gente Foi sucateado pela nova diretoria? Alguma parte sim. Não, Alguma parte sim. claro que não foi. Quando eles pegaram a Foi. nova diretoria, Eu acho já estava que- sucateada. Não foi bem assim. Vossa Excelência não acompanhou os foi bem problemas da assim. água. Eu até entendo que Vossa Excelência veio morar em Arraial do Cabo há pouco tempo, não acompanhou o problema da AUX naquela época. Acompanhei de perto, até porque meu pai e minha mãe, meu pai como empresário, ajudou várias famílias ali da AUX, coisa que Vossa Excelência não deve ter ajudado. Vossa Excelência Eu não matou a costumo fome de comprar vários. voto. Eu não costumo comprar voto com... Comprar voto? Comprar A voto? partir do momento... Eu Meu pai tem um trabalho social com toda a população da pista sabe.